nome é Gabriel Azevedo, sou professor de Direito Constitucional em algumas faculdades de Belo Horizonte, também tenho formação em jornalismo e publicidade e propaganda. Acho que a crise política é profunda, mas parte dela já começou a se destacar. Tinha nome e sobrenome: Dilma Rousseff. Meu nome é André Drummond, eu sou cientista político e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares. Eu acompanho com muita preocupação o aprofundamento dessa crise política, isso porque ela representa um retrocesso, um processo histórico de conquista e aprofundamento da democracia no Brasil. Meu nome é Rudá Risse, eu sou sociólogo e cientista político, sou diretor-geral do Instituto Cultiva. E sobre a crise política, em primeiro lugar, nós flertamos várias vezes com uma crise institucional e não só uma crise de representação. E a crise vai se aprofundar, sem dúvida nenhuma, e ela tem nome e sobrenome: Michel Temer. Eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá, o Horizonte Debate de hoje trata da crise política, o impeachment, o que será, o que foi. Vivemos, de fato, o pior momento de nossa história política? Professor Gabriel, quando você fala que tem nome e sobrenome, Dilma Rousseff, a senadora Graziotin coloca no voto dela, quando do aceite no Senado, de que a presidente ela não tem o afeto com os congressistas, que ela não era uma pessoa como Lula, como Fernando Henrique, que ia ao plenário, que ia ao Congresso com tanta frequência, uma pessoa aversa a esse tipo de movimento. Sim. Essa é a razão dela ser o nome e o sobrenome da crise hoje? Como eu disse, a crise é mais profunda, ela tem partes. Uma parte considerável, certamente, é Dilma Rousseff. Porque a gente tem que entender que Dilma foi um acidente político. Afinal de contas, o mensalão que explode em 2005, implode candidaturas que sucederiam Lula. Dirceu é derrubado, Palocci é derrubado, e Dilma é uma espécie de gandula que não estava em jogo, escolhida por Lula, fabricada por João Santana para presidir a República Brasileira. Isso não ia terminar bem. Você coloca num cargo importantíssimo de um país eminentemente presidencialista alguém que não tem afeto ou habilidade política. A partir de 2011, você tem um comportamento até aceitado da presidente, a ideia de uma faxineira, uma gerentona, mas que ali já dava sinais de que não ia fazer o enredo terminar bem. Xingava, destratava, demitia, e as pessoas viam isso como uma espécie de gosto pela ética e pela expulsão do que não é bom. O fato é que isso foi resultando numa deterioração da própria base. Não é segredo para ninguém que nem o PT gosta da própria presidente. Não reconhece nela uma petista verdadeira. O ministro Gilberto Carvalho dizia de gritos e... Não, o próprio Gilberto Carvalho teve que tolerar. Dilma era tolerada pelo PT. Nunca foi exatamente o plano. E a partir de 2012, você tem um aprofundamento do processo da economia, coisa que ela nunca soube lidar. Nós podemos comparar Dilma com uma cabeça de Geisel, né? O trato político econômico da presidente, que é dela, você teve Guido e outros, mas que eram meramente fantoches. Quem determinava a política econômica é Dilma. E ela nunca teve a generosidade de falar que errou. Errou a partir de vários movimentos que ela fez na economia. Somado a isso, nós tivemos o fenômeno de 2013, que ocupa as ruas com muitas demandas, que eu atribuo a uma sociedade que tem um formato muito distribuído, seja pelo WhatsApp, pelo Facebook ou pela internet, muito mais interativa, e a presidente não sabe oferecer uma resposta para isso. No processo de reeleição, para finalizar, ela pretende demolir o PMDB, principal aliado do PT. Hoje a gente vê o PT criticando Michel Temer, dizendo que ele é a crise, mas ele foi escolhido para ser vice 2 vezes. Quando a presidente chama Kassab para criar o PL e o PSD para implodir o PMDB, o resultado concreto disso é uma força de grupo que pretende
acabar com a farra do PT. Isso gera Eduardo Cunha e começa a construir um enredo do impeachment. No dia 8 de agosto do ano passado, de 2015, Michel Temer faz uma declaração que é motivo, inclusive, de um programa, Gabriel, que nos é muito caro, o Painel da Globo News, em que Michel Temer diz que a crise é grave e que era preciso fazer com que a construção, um personagem que fosse o sujeito que uniria o processo todo. Me lembro desse programa, me lembro de ter assistido esse programa e do tal discurso que vaza propositalmente, uma carta, né? Que vaza, onde ele diz que era hora de construirmos pontes, destruir os muros. Por que a crise tem nome e sobrenome Michel Temer? Não é que ela tem nome, como Michel Temer, ela vai se aprofundar, vai ser muito pior do que agora. Porque Michel Temer é um político menor, ele não é importante nem em São Paulo. Tanto que ele é vice de uma política de uma presidente medíocre. Imagina o que é um vice medíocre de uma presidente medíocre. Ele não tem elaboração, é um coercista, sempre flertou com o PSDB em São Paulo, ele é conhecidíssimo, eu sou paulista, e é uma pessoa que não sabe fazer política. Tanto é verdade que para ele conseguir manejar um pouco, ele vaza cartinha de amor e vaza depois um áudio que dizem, que eu não acredito, que o meu amigo Gaudêncio Torquato aqui orientou. Sim. É verdade que o Gaudêncio já está com uma idade avançada, mas eu duvido que ele tenha feito isso. O fato é que é medíocre, é de uma vergonha. Ele conspirou contra o presidente há mais de um ano, junto com Lula, que também não se fala isso. No ano passado, havia uma discussão em junho, eu estava em Brasília, e havia toda uma discussão de afastamento do Lula com o Temer, uma negociação em curso, de afastamento da Dilma através de licença. Então, assim, o fato é que é um político conspirador, que não tem elaboração política nenhuma. A agenda que ele apresentou, a tal de Ponte para o Futuro, é a agenda de 1990, e ele fez acordos com o que há de pior na política brasileira. Ele fez acordos com o baixo clero, tanto que a verdade é que havia um leilão que até o último momento não se sabia exatamente quantos votos teria. A Folha de São Paulo destacou no dia da votação daquele tenebroso domingo, né, em que se votou não pelo eleitor, mas pela mulher, e teve até um deputado de Pernambuco que esqueceu o nome de um filho e teve que voltar. Daqui do Barreiro aquilo é uma também vergonha. Eu dou entrevista como cientista político nesse período a pelo menos 5 jornais estrangeiros por dia. Eu hoje, por exemplo, falei com o Le Monde, falei com o Público de Portugal, tal. Assim, eles não entendem, eles falam, mas Rudá, como é que o Brasil tem esse tipo de político? Tendo tido tantos presidentes importantes no último período, ele cita principalmente Fernando Henrique e Lula, né? E é difícil explicar. Não é? Ele não tem dinheiro, o FMI já destaca que nós devemos atingir 10%, qualquer que seja a política, de desemprego já o ano que vem, e que nós continuamos em recessão. A melhor projeção da economia para o ano que vem é 0%, estagnação, mas a projeção de 1,5%, 1,7%. Ele não terá dinheiro, ele não tem legitimidade, ele é ficha suja. Um presidente que vai assumir que é ficha suja, que tem uma série de ações e denúncias contra ele. Há articulações no Congresso que já começam a falar de antecipação da eleição presidencial de partidos conservadores. Então, nós vamos aprofundar demais a crise com um pacote liberal que vai aprofundar o esgarçamento social. 2017 vai ser terrível nesse país. Essa agenda liberal eu quero contigo no segundo bloco, Gabriel. Claro. Professor André, democracia é muito frágil. Nesse mesmo dia da Vanessa Graziotin, o senador Zezé Perrella, aqui de Minas, coloca que dos 4 presidentes, nós já temos um saldo de 50% de impeachmentados. Pensar o que disso, professor André? Durante muitos anos, cientistas políticos se puseram a compreender esse fenômeno do presidencialismo de coalizão e tem se posto a compreender. E um dos desafios que se coloca para nós agora é compreender essa crise. Se trata uma crise do modelo, se trata uma crise tópica. Um professor Leonardo Avritzer, há poucos dias, chegou a dar notícias de um estudo em que dos últimos presidentes da República tiveram mais de 90 ministros de Estado em seus mandatos, que é um número muito alto que mostra essa dificuldade do partido que lidera a coalizão manter sob seu controle, desse controle relativo que é possível, se estabelecer com o Congresso para assegurar essa estabilidade. Eu acho que o que nós assistimos hoje é, em parte, isso,
e deve ser compreendido a partir de uma diversidade de fatores, né? Fatores que dizem respeito a relações intra-Congresso, mas fora do Congresso também, certas políticas que desagradaram os setores da burguesia brasileira, tanto industrial quanto financeira, que favoreceram essa perda de apoio, mas que acaba, nesse cenário também, se amparando em diversos fatores, um conservadorismo crescente, um evidente preconceito com o fato da Dilma ser uma presidente mulher. Esse é um tema sempre muito recorrente e própria, mesmo nessa sua lembrança da fala da senadora Vanessa Graziotin, ela mesma reclama no Congresso da forma como Renan Calheiros teria cortado o microfone. Quer dizer, são recorrentes traços conservadores da cultura política brasileira e que se mostram agora nesse cenário de maneira muito candente. Professor André, professor Gabriel, professor Rudá, a gente volta para o segundo bloco e eu acho que o professor Gabriel não concordou muito com algumas posições. Intervalo rapidinho. Fique conosco, até daqui a pouco.